Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abre, por favor, a sua Bíblia. Vamos abrir, irmãos, em Tiago, no capítulo de número 5. Eu quero ler convosco, a contar do versículo de número 12. Aí, irmãos, sempre me ajuda com uma pós. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que as vossas palavras sejam sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ora sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Mas pode sentar, porque daqui a pouco nós vamos orar. Estamos numa campanha de oração, essa campanha é por uma semana, e todos os meses de Santa Ceia, Deus nos despertou para colocarmos a igreja em oração, como sempre foi assim, tempos atrás. Porque, irmãos, nós estamos destrenados a orar. Nós, incluo todos nós, todos, não só aqui, em geral, nós damos mais ênfase no culto, aos louvores, que é bom, a palavra é excelente, mas o louvor sem a oração também não tem eficácia. A palavra sem oração também perde a sua eficácia, que quem produz a explicação da palavra é o Espírito Santo, principalmente a quem não é crente. Quando você prega e alguém recebe, chora, não é você, é o Espírito Santo atuando nele através da palavra. Então, é um conjunto, oração, louvor e palavra, é um combo, né? Que tem que estar tudo junto, mas às vezes nós distraímos muito da oração e precisamos. E aqui, Tiago, irmãos, ele tinha, vamos dizer assim, qualidade para isso, autoridade para isso, porque Tiago, quando fala sobre oração, ele era exemplo, tá? Tiago, aqui não fala, mas na história secular, comparativa, diz que Tiago, ele orava ao menos 4 horas por dia, e que Tiago orava tanto que o joelho dele fazia calos, e os colegas dele, os discípulos, o chamavam de joelho de camelo. Irmãos, orar 4 horas por dia, tem que ter muita graça de Deus, né? Mas ele orava 4 horas por dia. E a oração, irmãos, é tão importante em nossa vida, que você vai ver, todas as vezes para tomar certa decisão, Jesus orava. Quando foi separar os discípulos, escolher apóstolo, Jesus vai orar. Quando Jesus ia passar pela cruz, lá no Getsêmani, você vê Jesus orando. Certa vez, irmãos, Jesus, ao orar, a Bíblia fala que os céus se abriu. O céu se abriu, por quê? Porque a oração abre os céus. Então aqui hoje, Tiago, como ele tem autoridade para isso, ele nos fala assim, que se você está aflito, outra tradução diz, está alguém triste, se você está aflito, qual é o remédio? Orar. Está aflito? Vai orar. Pastor, mas eu não estou aflito. Estou triste.
a tua tristeza provém de uma aflição, de uma dor, de uma angústia. Então ele fala que o remédio para a tristeza, que o remédio para as angústias é a oração. Então se você está triste, ora. E ele fala assim, olha, se está alguém entre vós doente, chama o presbítero, ora por essa pessoa. Eu me lembro lá em Marcos 16:15, que Jesus diz assim, olha, ele fala que nós no nome dele, nós vamos pregar o evangelho, e no nome dele, vamos colocar as mãos sobre os doentes, e eles vão sarar. Vamos orar pelas pessoas, e Deus vai operar milagre. Então, no nome dele expulsa demônios, mas para tudo isso, é necessário uma vida de oração. E Tiago vem e diz assim, olha, está alguém assim? Ore. Aí ele fala, a oração da fé salvará o doente. Então, a oração, por meio da oração, Deus cura o enfermo. Pastor, e por que hoje, talvez a mim, não estou dizendo que não existe, mas se comparar com Jesus, há menos poder de cura, porque Deus mudou? Não, irmãos. É porque, às vezes, a gente acha menos dependente de Deus. Eu digo, acha, porque não somos. Por que achamos menos dependente? Eu estou doente, eu tenho um convênio, eu posso comprar remédio, eu tenho um posto de saúde, eu tenho um hospital. Então a gente começa a deixar só quando não tem mais jeito. Não que você não possa ir ao médico, nada disso, mas se você quiser experimentar essa promessa, está enfermo, ora que o Senhor Jesus cura. Pode orar, está escrito aqui nesta palavra, isso é uma promessa. Então está alguém enfermo, doente, chama o obreiro, ore por ele, unge ele, e vem a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O Senhor o levantará. E a oração também tem poder, até se a pessoa cometeu pecado, porque ele fala aqui que nem toda doença origina do pecado nosso, que é o pecado original, todo mundo tem. Mas, irmãos, nem estou doente é pecado, não. Mas às vezes a doença que sim. Às vezes a doença que sim. Lembra que Jesus curou um paralítico e falou, olha, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Então, mas seja pecado ou não seja, a oração, na oração, Jesus tem poder de perdoar-nos, através do quê? Da oração. Aí Tiago vem, amados, e diz assim, olha, o Senhor o levantará. Então está no leito, Jesus chega na casa de Pedro, a sogra deste está enferma, Jesus chega lá, estende as mãos sobre ela, na mesma hora ela é curada e começa a servir as pessoas que estavam lá. Mas Jesus fez isso, mas Pedro também. Enéas está lá enfermo, paralítico. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E imediatamente Enéas foi curado. Irmão, o poder não mudou, Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, é só nós clamarmos a Ele, aleluia. Pedro e João, eles vão ao templo, a hora nona, a hora da oração, 3 horas da tarde, eles vão lá, está o enfermo lá na porta pedindo esmola, enfermo porque era paralítico, e Pedro com João diz, olha para mim, Pedro fala, não temos prata e nem ouro, mas o que tem nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Dizem que conversando 2 padres juntos, um disse ao outro, como nossa igreja é tão bonita. Pedro disse que não tinha prata e nem ouro, a gente tem, olha quanto ouro. Aí o outro olha e fala, só que nós não mandamos o paralítico levantar, né? Às vezes é isso, irmão. Então o que importa é o poder. Então olha, em nome de Jesus, levanta e anda. E levantou, mas onde eles iam? Para oração. A pessoa oca, a gente oco, sem oração, sem
comunhão, não tem poder para nada, mas Jesus quer te dar poder. Eis que eu vos dou poder. Jesus está dizendo: olha, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, se alguma coisa mortífera beber, não vai fazer dano algum. Eu vos dou poder. Tem que buscar que o Senhor nos dá esse poder. Aí ele vem, podia citar milhares aqui de pessoas, centenas, dezenas, mas ele cita Elias. Ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas quando fala paixões, são desejos. Elias era homem, tinha os desejos humanos e biológicos que nós temos, que ele era homem. O que Deus está dizendo? Que você não precisa ser um super-homem para Deus te ouvir. Se é humana, Deus sabe as suas fraquezas, a minha, a sua. O que está dizendo, irmão? Que mesmo na minha fraqueza, se eu orar, o Senhor me responde. Se eu orar, o Senhor me responde. E Elias, ele ora, ele chega lá para Acabe e Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia fala que por 3 anos e meio não houve. Aí Deus fala: Elias, agora eu vou mandar chuva. Elias sobe no monte, irmãos. Interessante, né? Que para parar de chover, segundo a minha palavra. Mas para chover, já não foi assim não. Ele subiu lá, orou uma vez: o moço, vai lá. Estou vendo nada não, está tudo normal. Vai mais uma vez, Elias, orando. Segunda vez, está tudo normal. Terceira, tudo normal. Quarta, igualzinho. Mas Elias estava ali: Senhor, eu quero chuva, eu preciso de chuva. Na quinta vez, na sexta, tudo normal. Na sétima, homem de Deus, eu estou vendo uma pequena nuvem, é do tamanho da mão de um homem. Elias disse: vai, diz Acabe para ir embora, porque a chuva está chegando. Essa nuvem é a mão do Todo-Poderoso e vai haver chuva. Irmão, permaneça, ora uma vez, ora duas, ora três, ora 4, ora 5, ora 6, ora 7, ora 8. Aí eu já orei, Deus não fez, eu vou embora. Não, persista em orar, insista em orar, persista na oração. Ele era tão falho quanto a gente, irmão. Claro que melhor que nós, a Bíblia fala, eu acho que era muito melhor que nós, mas quanto à humanidade, era homem como a gente. Mas ele acreditou que Deus mandaria chuva, e Deus mandou. Então nessa noite nós estamos aqui, estamos vivendo dias maus, irmãos, dias que o império das trevas está reinando, dias que crente tem perdido a fé, dias que crente tem vivido, irmão, uma vida difícil, dias que crente, irmãos, tem procurado até afastar-se de Deus por falta de oração. Mas nós precisamos orar, nós precisamos chegar. Buscar-me-ei, me achareis, quando buscares de todo o coração. Jeremias 29:13. Buscar-me-ei e me achareis. Encerrando, irmãos, eu quero só dizer a você: Deus, ele é o mesmo ontem, é hoje, e ele é eternamente. Deus não mudou, irmão. Deus, ele não mudou. Deus não vai mudar. Deus não mudou e não vai mudar. Eu me lembro, talvez pastor Evandro, Neide vai ouvir isso, Cláudio, irmãos, no comecinho da pandemia, ninguém podia vir para a igreja. Vimos um grupo de 7 ou 12 pessoas, fizemos um círculo aqui. Eu ainda disse: irmãos, a gente não pode pegar na mão, mas vocês pegam e depois põem o álcool. Lembram disso? Você lembra disso, pastor Evandro? Nós oramos, ninguém sabia, mas aquela oração estava sendo a favor de mim. Porque depois, dias passados, não sabe o que aconteceu? Peguei o vírus, fui para a UTI. Aquela oração ficou registrada diante de Deus, irmão. Você ora, às vezes a resposta não vem na hora, a resposta não vem no dia, a resposta não vem quando você quer. Deus esqueceu? Não, ela fica registrada diante de Deus, e Deus responde no momento certo, na hora certa. Aleluia.
aleluia. A oração não vai, irmão, cair em vão, não vai ficar em vão. A oração é igual a palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. A oração também, ora pelo teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, a igreja. Pastor, mas Deus não fez nada. Mas a oração está lá, no momento certo Deus vai agir na vida da tua família. Então ore com fé, ore com graça. Se precisar, irmãos, põe o rosto no chão, põe a boca no pó, clama, se humilha, se derrama diante dele. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar.